Sejam bem-vindos ao Memória Ancestral, um podcast criado pela Fundação Cultural Palmares. Nesse programa, nós celebramos as culturas afro-brasileiras e africanas. Eu sou Dandara Pantoja, sou uma mulher negra de cabelos cacheados curtos, estou usando um vestido branco e um blazer preto por cima. E eu sou Michael Arohan, um homem negro de cabelo curto. Estou com uma blusa colorida com as cores do pan-africanismo. E no episódio de hoje vamos abordar um assunto que eu particularmente amo de coração, que é a museologia. Como ela foi importante nas memórias ancestrais e na construção de saberes e de memórias. E eu sou Nayara Avelino, sou uma mulher preta de cabelo cacheado, blazer rosa e conjunto colorido. E hoje vou apresentar a Marijara Souza, ela que é coordenadora do curso de Museologia da UNB. E aí, Mari? Bem-vinda ao nosso podcast. Bem-vinda, Mari. Muito obrigada, meu nome é Marijara, eu sou uma mulher branca de 48 anos, eu tenho cabelos loiros na frente, é artificial, atrás eu tenho dreads mais longos do que a parte da frente, e eu uso uma roupa branca, um macacão, né, a parte de cima é um estilo de colete. Muito legal, muito prazer e muito legal receber você aqui, tá, no nosso podcast. Seja sempre bem-vinda, principalmente aqui na Fundação Cultural Palmares. Muito prazer, obrigada. Mari. Prazer é todo meu, gente. Mari, me conta um pouquinho sobre como é que é o curso de Museologia na UNB. Então, o curso de Museologia da UNB ele foi inaugurado, criado, né, no ano de 2009, criado como ato, né, institucional. A primeira turma, ela se concretizou em 2010, né? Que é bem recente. É bem recente. Então, é um curso que hoje tem 15 anos. A gente está debutando e é um ano de comemoração, aliás. Esse segundo semestre de 2024 é exatamente quando a gente completa 15 anos de criação do curso. E, assim, é um curso que cresceu bastante em relação ao restante do país, o que prova que Brasília já demandava de uma atuação nessa área há bastante tempo, né? Então, é um curso bastante procurado e principalmente por pessoas do entorno da cidade. E a gente atribui essa alta procura, né, de pelas pessoas do entorno à ampliação da política de cotas e a ampliação também do acesso a partir de escolas públicas e de outras formas de inclusão no vestibular. Então, esse público também tem nos procurado, porque as políticas de patrimônio material têm crescido, têm se capilarizado no país. O IPHAN tem feito um trabalho já há quase um século, né? O IPHAN tem quase um século de existência e tem feito ao longo dessa existência um trabalho de valorização do patrimônio cultural com muita ênfase. É modelo é uma referência internacional para o ICOM e outros organismos museológicos internacionais. E, mais recentemente, eu diria que essa atuação do IPHAN tem se alargado no sentido de adotar outras medidas voltadas para questões raciais, para questões que debatam ações afirmativas, que coloquem em pauta o combate ao racismo e outras formas de resistência. Por que isso, né? Porque a museologia também ela tem se compreendido como uma área que, para além de atuar com os acervos já institucionalizados nos museus, né? A gente tem hoje uma média de 3.600 museus, segundo o último censo dos museus em números, em todo o território nacional. Eu estou falando aqui só dos museus regulares, né, institucionalizados e registrados no Cadastro Nacional de Museus. Sabemos que esse número é muito maior, né, se a gente considerar outras iniciativas de museologia social desenvolvidas em comunidades que não necessariamente se institucionalizam ou se registram. Então, isso é só uma estimativa. E claro que esses museus eles vêm de várias esferas, né, federais, municipais e estaduais. A Política Nacional de Museus, a gente tem uma Política Nacional de Museus, né, que foi iniciada também no âmbito de criação, não só do curso de Museologia da UNB, mas essa política ela foi sedimentada há 15 anos atrás para estruturar o campo museal brasileiro, né? Foi essa política que deu origem, por exemplo, ao Instituto Brasileiro de Museus,
e foi o Instituto Brasileiro de Museus, uma autarquia do Ministério da Cultura, que sedimentou as bases para a criação de mais 13 cursos de museologia no país. A gente ficou durante muito tempo, eu diria que desde 1922 até 2009, né, com cursos ali concentrados no Rio de Janeiro, que é o primeiro curso de 22, é desse que eu estou falando, no Museu Histórico Nacional, que era um curso muito voltado para os acervos do Museu Histórico Nacional, ou seja, medalha, numismática, fardões de guerra, um acervo histórico, né, que pouco representa a população afro-brasileira e afrodiaspórica, por exemplo, e que são acervos, e eram cursos desenvolvidos com base no tratamento desses acervos, né? O curso da UFBA só é inaugurado na década de 70, eu não lembro exatamente a data, mas na década de 70. E é um curso que começa a se voltar mais para a vida acadêmica e não mais para uma museologia de museu. Então, é um curso, é o primeiro que é criado dentro da universidade diretamente e não no museu. E ele começa a dar um direcionamento mais científico, mais teórico para as questões da museologia, para além dos acervos ali registrados em instituições centenárias, né? E só em 2009, a partir da Política Nacional de Museus, é que esses cursos cresceram e a gente se tornou um pouco mais, a gente cresceu um pouco mais a nível de número de profissionais para atuar nesse campo. Com esse crescimento vieram as mudanças, né? Então hoje a gente tem um campo muito mais diverso, hoje a gente tem um campo que se constitui a partir da interdisciplinaridade. Então cada região do país se concentrou atividades no curso relacionados às prioridades daquela região, né? Por exemplo, na Bahia existe um apelo muito grande no momento para que se dê uma atenção maior aos acervos afro, os acervos de museus de terreiro, de memoriais de terreiros de candomblé, de outros grupos e organizações sociais que representem a comunidade afrodiaspórica e que não necessariamente estejam numa instituição classicamente musealizadas, né? E com essa ampliação do campo e das políticas nacionais de museus, que aí a gente deve muito à criação do IBRAM e ao Ministério da Cultura, essa capilaridade da profissionalização do campo. E com isso a gente pôde trabalhar nossos ideais, e acho que agora é melhor a gente começar a parar um pouco de falar nas instituições e falar nos ideais e nos sonhos, né? Porque quando a gente cresce, ganha capilaridade, a gente começa a pensar também no que não está legal nessa área, o que falta na museologia, quais são os problemas dos museus, então como é que a gente pode resolver ou minimizar esses problemas, de que forma a gente alarga o campo para atrair os olhares para outros acervos, para outras possibilidades de pensar o patrimônio, de pensar a memória, né? Que aqui esse programa é dedicado à memória, e memória, na verdade, é a base do que a gente compreende como museologia nos dias mais atuais, né? Que é uma museologia mais desvinculada da instituição e dos acervos materiais e muito mais presente na ideia de memória social, né? A gente trabalha muito mais com as referências patrimoniais que corroboram com o fortalecimento dessas memórias ancestrais e sociais e coletivas do que com o objeto propriamente dito no acervo e na coleção, especialmente porque esses museus e essas coleções centenárias pouco nos representam, né? São heranças absolutamente colonialistas, a gente encontra objetos que são fragmentos de um momento de opressão, de um momento em que a dominação e as relações de domínio e de opressão eram muito mais marcadas, e a maioria desses objetos constituintes dos grandes museus históricos, né? Claro que com isso a gente não está aqui pregando o fim dos museus, ao contrário, é possível subverter as ordens dos discursos, é possível usar os mesmos acervos, os mesmos fragmentos que nos oprimiu e dar uma contextualização e uma conotação diferenciada a isso, né? Para isso que a gente estuda, para criar possibilidades de reconstruir essa história, né? Refazer essa história e refazer os caminhos e tentar descobrir, por exemplo,
o que é essa boneca, né, que perdeu toda a documentação recentemente, quando a Fundação Palmares, a gente sabe, foi atacada por uma gestão que não representava, de fato, os interesses da comunidade, né, afrodiaspórica. Sim. Então, você encontra hoje um objeto que está no acervo da Palmares, como este objeto que eu tenho nas mãos. Você vê que tem uma documentação, o que prova que esse objeto já passou por um tratamento especializado, com certeza. Ele já foi classificado, ele já foi documentado, essa identificação prova isso. Ele já foi referenciado em relação à sua potência, em relação à comunidade que ele representa, e aqui é muito importante a gente pensar que às vezes a parte fala pelo todo, e quando a gente fala de comunidades afrodiaspóricas, isso é muito mais forte, porque são comunidades que têm uma perda, que trazem, né, na sua história e na sua memória ancestral, uma marca de perdas de representações muito grandes, né? Então, você vai no museu, você não tem, por exemplo, roupas, indumentárias que representem a comunidade afro. Primeiro, porque as roupas eram bastante utilizadas e acabavam, né? Segundo, porque não era um público considerado um público que devesse ter um espaço de representatividade numa instituição. Sim. Então, os museus, principalmente os museus mais antigos, mais clássicos e mais reconhecidos do nosso país, inclusive os federais, isso é muito importante que seja dito, né? A gente tem que começar a organizar a casa por dentro, né? Inclusive os museus federais, eles estão repletos de ausências, eles estão repletos de invisibilidades, eles estão repletos de marginalizações, eles estão repletos de hierarquias sociais. Porque na própria forma de documentar, sistematizar e organizar e gerir a coleção, a gente estabelece hierarquia. Eu falo a gente porque eu sou museóloga também. Eu estou aqui criticando, mas é um ajuste que tem que ser feito mesmo nas entranhas do país, né? De cada um de nós. Na construção social, né? E da mentalidade, né? Trabalhar com memória é trabalhar muito com o que a gente tem de resquício, né, dessa mentalidade opressora, dessa mentalidade de dominação e de opressão, que a gente sabe que vem de um período de escravidão. Naquela né, hierarquia racial que havia. Exatamente, né? Que é reproduzida nos museus. A gente vê exatamente a hierarquia racial que tem fora das instituições, é reproduzida para os museus. Por quê? Porque as coleções de maior visibilidade é o mobiliário do século XIX, em Mogno, em Jacarandá, ou em Cristal Bacarrá, e por aí vai. Eu não estou dizendo que isso também não seja importante para a história do nosso país, mas não pode ser só isso. Né? E isso, em geral, é o acervo de maior importância. Aí você vai dizer, então os museus não têm, professora, acervos que representem a cultura afro? Tem sim. Tem sim. Não quanto a quantidade que deveria ter, né? Sim, não na quantidade que deveria, e às vezes também eles não são identificados. Sim. Por exemplo, já me ocorreu de encontrar no museu, na Bahia, que é uma cidade que histórica, né? Tem mais terreiro de candomblé que igrejas. Graças a Deus. E mesmo na Bahia, eu já encontrei uma peça no museu que eu trabalhei, que era notadamente um camisu, né? Uma peça da indumentária afro, né? De um ritual de candomblé. E eu encontrei um camisu documentado como camisola de senhora, porque a pessoa que documentou desconhecia completamente a peça. Não tinha então, essa invisibilização para fazer esse tipo de trabalho. Exatamente. Eu queria abordar um pouquinho com você, Mari, te aproveitar aqui, para falar de ações afirmativas, que a gente, com seu depoimento, percebemos que o curso de museologia é um curso um pouco fragilizado, né? Um curso que não tem a devida atenção que deveria ter. E quais ações poderiam ser feitas para fortalecer a grandeza que esse curso tem, a importância que ele tem para a cultura? Olha, eu acho que esse fortalecimento vem da demanda que a própria comunidade tem trazido para a gente, sabe? Eu diria que, fazendo um balanço dos últimos 20 anos, né? Claro, a gente teve um momento aí de interstício no meio que foi problemático, mas ainda assim, esse balanço dos últimos 20 anos foi positivo para essa área de museologia, no sentido que foi uma área que se organizou melhor. O Plano Nacional de Cultura do Ministério da Cultura
ofereceu muitas bases para, por exemplo, para a criação de outros planos setoriais próprios para museus. Os pontos de cultura, que é uma parte fundamental do Plano Nacional de Cultura, que é um projeto da gestão do Gilberto Gil ainda, mas foi fundamental para, exatamente como o Gil previu, né, para tocar nos pontos sensíveis da cultura popular que precisavam ser acionados, né, ele chamava de doim antropológico, né, acionar os pontos para que essas comunidades se movimentem, né, para liberar a energia. Então, a partir dessa movimentação de pontos de cultura, de pontos de memória, hoje a gente tem uma capilaridade de compreensão do que é um ponto de cultura, do que é um ponto de memória no país. E isso tudo fez essas comunidades distantes perceberem que eles têm museus em potencial ali mesmo, não importa o tamanho da comunidade. Porque toda comunidade produz cultura e toda cultura tem relevância, né? Então, ao perceber que toda comunidade produz cultura, toda comunidade produz patrimônio, toda comunidade é passível de ter um museu ou objetos, sejam materiais ou imateriais, né? Esse objeto, eu não quero pensar só na materialidade, capazes de lhes representar, né? E o museu ele tem uma potência muito grande, né, no que se refere a garantir direitos. Quando a gente trabalha com pontos de memória, essa é uma das questões mais recorrentes. Qual é a importância de implantar um museu de território, por exemplo, como o Museu do Pavãozinho e Cantagalo na favela lá do Rio de Janeiro, ou da Estrutural aqui no DF? Qual a importância de você chegar a implantar um museu de território? Ele não tem nenhuma sede, ele é o território musealizado, identificado, seja nos grafites das paredes, sejam nas casas, seja nas referências que a comunidade elege como importantes para contar a história deles, né? A potência reside exatamente no direito que essas comunidades acabam adquirindo de, inclusive, se manter no lugar. A Estrutural, por exemplo, passa por um problema de tentarem desapropriar eles e retirar do território desde que Brasília foi criada, né? E criar um museu e contar a história que eles estão ali desde o dia que Brasília foi criada é uma forma de garantir o direito a estar ali. Então, eles ganham o direito à memória. O direito à memória está muito próximo a todos os outros direitos, sabe? Se você tem o direito de garantir sua memória, seja através dessa referência. Por exemplo, aqui foi uma violência enorme. É importante que isso seja dito, sabe? Eu não sei se as pessoas sabem que os objetos estão aqui ainda na Palmares, mas as referências desapareceram, as máquinas foram formatadas, a gente sabe que eles foram documentados outrora, mas no momento a gente não sabe nem a que comunidade pertence. Isso é um silenciamento da comunidade que produziu esse objeto. Uma invisibilização. Isso é uma invisibilização da comunidade que produziu esse objeto, né? Porque esse objeto perdeu a referência dele, né? Quando formataram as máquinas e a gente não sabe mais de onde veio, quem doou, por quê, do que foi feito, quem fez, qual a história por trás da pessoa que fez isso e da comunidade que produziu. Como é que ela chegou aqui? É uma violência, sabe? Então, a retirada do direito à memória é extremamente violenta. E a museologia ela vem para garantir esse direito à memória, né? Seja dentro do museu clássico e oficial, seja numa comunidade ou num espaço de território musealizado, né? Sim, e inclusive você estava comentando, né, justamente sobre os dados, né, sobre a história. Então você também como, vamos dizer assim, como uma estudante, né, você como uma formada em museologia, então esse tipo de busca, né, para atrás da origem, né, daquele acervo, daquela escultura, daquela roupa, daquele traje, melhor dizendo, né? Isso tudo dentro da museologia, assim, você pode pelo menos tentar dimensionar essa importância? Dos acervos? Assim, de você, por exemplo, né, o exemplo dessa boneca, isso, mas por exemplo, essa bonequinha, né, vamos dizer assim, né, você tá falando aqui justamente que a gente não sabe nem exatamente de onde ela veio, né, a gente só sabe mais ou menos ali
né, temos algumas noções, mas não temos ali a memória de onde ela surgiu ou com quem fez, né? Essa importância, eu quero que você mostre, você explique para o nosso público, né, a importância de não termos acesso a isso, né, e justamente, né, o quão importante isso é na museologia mesmo. Eu queria compor um pouco também a pergunta da minha amiga e fazer a mesma pergunta, só que assim, levantamento da informação. A informação foi perdida, como que a gente consegue restaurar essa informação? Qual a ferramenta que a museologia utiliza? Isso, verdade. Boa pergunta. É uma pergunta ótima, porque a museologia ultimamente tem se apropriado muito das consultas públicas. Então, visibilizar, fazer exatamente o contrário do que os museus colonialistas, né, que têm nossas heranças colonialistas lá preservadas, fazem, né, que preserva no sentido de eu vou guardar, eu vou manter, eu vou cuidar, eu vou preservar, mas eu vou tirar do acesso ao público, né? O público vai ver ali 1/3 da coleção, que é o que está em exposição. E esse público é um público que a gente sabe também um tanto elitizado, né? Quem é o público que frequenta museus? Essa é uma pergunta muito importante, né? Quem é esse público? É um público que, como diria Bourdieu no Amor pela Arte, precisou ser treinado desde a infância para se apropriar do que está nesses museus clássicos, né? E a gente sabe quem é que não tem acesso, né? É exatamente a população mais marginalizada, mais periférica. E aí a gente sabe que a população afrodiaspórica compõe esse universo periférico e marginalizado. Então, é toda uma construção social, né? Porque assim, se a gente prestar atenção sobre essa questão, por exemplo, eu até ia perguntar isso sobre quantas exposições afro-brasileiras ou africanas a gente vê, né, por aí, porque às vezes tem essa questão de ser tão elitizado que aí a população marginalizada, a população periférica não tem interesse em ir no museu, porque sabe que vai chegar lá e não vai encontrar nada sobre a própria cultura, né, sobre a própria ancestralidade, né? Então é um negócio assim que chega a soar absurdo, né, se a gente parar para analisar isso. Sim, com certeza. O que a gente busca é essa representatividade, né? A gente busca, né? Tem um professor da museologia que costuma dizer que o museu precisa oferecer espelhos, né? Se ele não oferece um espelho para que haja um reconhecimento, não haverá uso e apropriação do espaço como espaço cultural e de educação e de formação, né? Também uma formação diferenciada, mas de formação. O museu precisa contribuir. E respondendo à sua pergunta, Michael, como se recupera uma informação, né? Por exemplo, num caso como esse da Fundação Palmares, que muitos dados relacionados ao acervo foram perdidos. Não é fácil a recuperação da informação, é um desafio, né? Porque vai demandar muita pesquisa mesmo, mas a gente que trabalha, né, já numa perspectiva de uma museologia mais aberta à sociedade, né, a gente tem inclusive nomes conceituais para isso, a gente chama de museologia social. A gente gosta de envolver a participação do público das diversas formas possíveis. Então, num caso desse, uma consulta pública, que as comunidades retornassem e viessem a identificar seus acervos por conta própria. Eu acho que divulgar a perda da informação é a melhor forma de recuperar a informação. Então, acho que quanto mais a gente divulgar que a Palmares continua preservando o seu acervo, mas as informações sobre esses acervos foram perdidas, eu acho que mais possibilidades a gente vai ter das pessoas se envolverem com essa recuperação de informação, que, na verdade, no fim, é a recuperação do próprio acervo, né? Porque se a gente não tem informações sobre o objeto, ele acaba se tornando um objeto obsoleto, mesmo num contexto de uma instituição musealizada. Então, eu acho fundamental atrair de novo essas comunidades, esses grupos, né, que participaram da construção desse acervo. É um acervo formado por doações de grupos, de comunidades, de quilombos. Então, quanto mais divulgar para atingir esse público, mais chance desse público retornar para ajudar a identificar o espaço terá. E isso é positivo
no sentido de fazer com que esse acervo também adquira importância para essa comunidade. Porque se ele não tiver importância para esta comunidade afrodiaspórica, ele não vai importar para mais ninguém, né? Então é muito importante que essa comunidade afrodiaspórica se reaproxime do acervo da Palmares. E não, eu estou falando da Palmares porque é um caso recente de perda de informação e de quase perda do acervo, né? Mas isso acontece em outros espaços museológicos. E em todos os casos é importante reaproximar os detentores do saber. Porque todos esses objetos foram produzidos, né? Então você tem aí uma série de objetos em cerâmica, em cestaria, em materiais orgânicos, que são resultado da arte dessas comunidades, né? E é muito importante que essas comunidades se reapropriem desses seus fazeres e saberes para ressignificá-los aqui dentro, no espaço da instituição, né? Porque uma vez que esse acervo ganha esse significado, é o mesmo que a comunidade também ganhar um outro significado, uma outra forma de se sentir representada dentro das instituições. É muito importante isso, gente, porque você institucionaliza esse direito à memória que as populações têm, né, as comunidades têm. Então, eu sugeriria que essa sugestão que eu dou, na verdade, para esse tipo de construção, né, que a comunidade seja acionada para que se construa coletivamente novas identidades, talvez, né, a partir da recuperação dessas informações perdidas e recuperadas por elas mesmas. Mari, mais no começo, você disse sobre a importância do museu na recuperação da história do povo negro e como elas podem contribuir com isso, né? E pensando nisso, qual a importância de ter museus negros, como o Museu Emanuel Araújo, lá em São Paulo? Qual a importância de ter mais museus negros dentro dos territórios brasileiros? Olha, é de fundamental importância. Essa sua pergunta é muito interessante, porque assim, é exaustivo para nós, técnicos e que trabalhamos na área, ficar revisando a história a contrapelo o tempo todo, né? E é isso que a gente vem fazendo há muitos anos, há séculos, na verdade. A gente revisa a história a contrapelo. Então, é muito importante que surjam outras possibilidades, né? Para a gente não ter que revisar o tempo todo, não ter que subverter ordens de discursos o tempo todo, né? Então, essa experiência que você cita do Emanuel Araújo em São Paulo é uma experiência, por exemplo, muito bem sucedida, né? É um museu que já nasce com propósitos voltados para as populações afrodiaspóricas, né? Com propósitos de recuperar invisibilidades, né? De recuperar protagonismos na história brasileira, recuperar protagonismo na arte brasileira a partir da comunidade negra. Então, ele já nasce com essa proposta. É muito diferente da gente ficar revisando o tempo inteiro aqueles acervos patriarcais e como herança europeia e como herança colonialista dos museus históricos e imperiais e de magistraturas e etc., né? Os museus clássicos e tradicionais, que são os melhores cuidados e que estão na esfera federal. Então, é muito importante que hajam iniciativas que se diferenciem desse modelo, porque senão a gente vai continuar o tempo todo só naquela de revisar a história. Não, vamos partir de uma outra construção de mundo, de uma outra lógica, vamos imaginar outras possibilidades, né? O Ankili Baby fala em imaginar possibilidades o tempo todo para a população afrodiaspórica. E para que a gente tenha condições de oferecer essa possibilidade, né, através do museu, dos equipamentos museológicos, é necessário que eles já surjam, né, na base e na origem, com essas intenções muito claras, né? E, inclusive claras no sentido de que a gente precisa, além de resistir e combater, né? Não é só resistir, a gente tem que combater. Não é só resistir e combater, vamos construir também. Né? Vamos avançar, a gente já resiste, já combate há muito tempo, vamos avançar, vamos imaginar outras possibilidades de mundo, vamos imaginar outras possibilidades, inclusive de museu, né? A gente é muito limitado na possibilidade de museus, pensando o museu enquanto instituição. Nas possibilidades de museologia, não.
nas possibilidades de museologia, a gente tem sonhado muito, imaginado outras questões. Mas na possibilidade de museu, a gente ainda está muito preso àquela ideia que um bom museu ele vai ser construído num edifício que tem características palacianas e ele vai europeias, ter... Exatamente, né? Meio vitorianas. A gente está muito o mundo preso. sempre no olhar do homem branco, né? Da pessoa branca. Exatamente. A gente está muito preso a esse modelo que é arquitetônico, que é físico, mas ele também está nas mentalidades, que é aquilo que tem importância. Ele precisa ser monumental, né? É uma ideia também de monumentalidade que eu não entendo para que essa necessidade, né, de monumentalidade. É uma lógica muito palaciana. Até porque e é dessa lógica que a gente tem que fugir e imaginar outras possibilidades. Né? Exatamente, até porque nós temos, tipo assim, por exemplo, vamos dizer assim, aqui mesmo na Fundação Cultural Palmares, nós temos ali o espaço Mário Guzmão, que a gente está, né, botando ali, expondo algumas obras quilombolas e tal, e nem por isso, tipo, só porque, digamos assim, está aqui dentro, que é só um espaço que não possa, talvez, ser considerado como uma forma de você restaurar, né, você mostrar, tem várias artes quilombolas, né, tem várias heranças afro-brasileiras e afro-diásporas, não é isso? Então, assim, realmente é essa visão, assim, isso é retratado tanto na nossa realidade quanto até na ficção, né, nos filmes, a gente vê muito isso sendo representado o tempo todo, né, então, assim, é algo que realmente tem que se desfazer. Exatamente. E assim, a gente tem que ter muito cuidado com a ideia de representação, né? A ideia de representação, o conceito de representação é muito importante para quem discute questões raciais, né? Porque, na verdade, há quem questione a ideia de representação e prefira trabalhar com a ideia de representatividade. Porque, assim, os objetos que hoje, eu diria, estão nos museus clássicos, eles representam a população negra em quais aspectos, né? Porque a gente tem que pensar também nas representações negativas. E às vezes é muito isso, Exato. E também tem muita unificação também, né? Às vezes acaba aparecendo, por exemplo, se tiver, né, vamos dizer assim, exposição sobre a África, um continente, sabe? Não são todas as culturas, não são todas as pessoas, todos os países que são iguais, né? E que acaba tendo essa unificação, e africanos, mas não param para pensar que, tipo, que existem, né, tipo, tem Moçambique, 56, né? tem Guiné-Bissau, enfim, né, e cada um se comporta, Sim. tem a sua própria cultura, né, então tem isso, né, tem essa questão da gente ser muito unificado, uma coisa só. Perfeito, Dandara, essa ideia de universalização, né, isso, que melhor se atribui à população afrodiaspórica é outra forma, né, de silenciar, é uma outra violência, né? É mais fácil universalizar, dizer não, e alguns museus praticam essas formas de silenciamento violentando, dizer não, aqui a gente tem sim objetos da cultura africana, olha ali os nossos grilhões, olha ali os nossos objetos de tortura. Olha as máscaras. Isso, e sem nenhuma contextualização, né? Tá ali, mas você não sabe para que servir. Aliás, algumas coisas a gente sabe sim. Tipo e as que a gente lanças, mais sabe são exatamente aquelas que representam a tortura, a opressão, a relação de dominação, a hierarquia social. São os objetos que a gente de cara sabe o que significam, porque esses os museus fazem questão de deixar claro. Né? Outros objetos passam despercebidos, né? Que poderiam ser evidenciados. Né? A gente fala trabalhar nas entrelinhas, né? Porque existe essa possibilidade, não existe muito esforço, né? Por parte da maioria das instituições, em perceber onde está a filigrana, a fineza de trabalhar a temática, ainda que o acervo não seja o de maior visibilidade, tanto na questão do valor material, porque tem muito isso. O museu também tende a hierarquizar a partir do valor material. Verdade. Então, aquilo que não tem um valor de mercado, não é uma obra de arte do artista X ou Y, ou não é um móvel do século XVIII ou XVII, então ele tem menos importância. É verdade, né? É verdade. E com isso a gente esvazia os nossos acervos de memórias. A gente esvazia do que ele tem de mais relevante, que é a dimensão imaterial, que é a memória contida no objeto, né? E isso, pensar em memória, principalmente em memória ancestral, é fundamental, porque
a gente também é muito condicionado a achar que tudo que é memória, e se for ancestral, é bom. E não é, né? Algumas memórias ancestrais também reproduzem essa violência, também reproduzem os silenciamentos. Com uma certa infelicidade. Isso, mesmo dentro das nossas comunidades quilombolas, afrodiaspóricas, né? Essas reproduções acontecem. Então, a gente tem que ficar atento para também conseguir quebrar alguns pactos com a tradição, né? O que é que nos oprime, o que é que nos silencia, o que é que nos violenta. Então, alguns pactos com a memória ancestral, com a tradição, precisam ser quebrados para a gente avançar. Outros precisam ser preservados. A gente agradece os nossos ancestrais, Claro. segue forte, mas alguns vão precisar ser quebrados, né? Porque eles também vêm com essas marcas, né? Da opressão, da violência, dos silenciamentos, das invisibilizações, e é preciso estar sempre vigilante, né? Seja como museólogo num espaço musealizado, seja como cidadão, como pessoa comum, para quebrar esses pactos que não nos interessa manter, né? Exatamente, eu penso muito sobre isso, porque, por exemplo, a gente vive falando sobre a memória do negro como escravo, mas por que não a memória do negro como rei, como um lorde, como alguma figura importante, tipo, sabe? como algum eles foram guerreiro. Mas do lugar que eles vieram, eles eram pessoas importantíssimas dentro da comunidade Eram deles. reis, rainhas. Eram reis, foram reis, né? Foram rainhas. E chegaram em outro continente sendo visto como matéria massa trabalhista. Menos do que um ser humano, inclusive, infelizmente. Eu gostaria de abordar um tema com você, Mari, que é a importância da museologia na cultura. Dentro da cultura, o curso de museologia dentro da cultura é muito impactante. E o que poderia ser feito pelas instituições públicas e privadas para esse curso ganhar a devida força que ele tem que ter? A devida força, o devido respeito, as devidas ações para que chegue na juventude, para que as pessoas se interessem mais nesse ramo tão importante para a cultura brasileira. Ainda acrescento porque você é professora, né? No caso, você atualmente é professora da UNB, né? Então, assim, eu acho que, né, você coloque um olhar de professora, assim, porque eu acho que, como ele falou, as pessoas subestimam muitos cursos, muitas matérias, assim. Então, principalmente, né, eu digo até por mim mesma, eu acho que subestimei um pouco, né? E assim, para você agora, assim, como uma professora, como alguém agora que tá ensinando, né, esse curso, tá dando uma aula, inclusive pra gente, né, que tá dando uma aula, como é que você vê isso agora? Olha, o curso de museologia é um curso que é uma área interdisciplinar, é importante que seja dito, né? Eu deveria ter introduzido com essa fala, desde a primeira vez. Então, é uma área que dialoga com outras áreas afins, né? E essas áreas afins são exatamente as áreas que dizem respeito à maioria dos objetos que compõem acervos ou que são passíveis de compor um acervo. Então, a gente dialoga muito com a antropologia, a gente dialoga muito com as artes visuais de modo geral. Sim, claro. Não só as artes plásticas, mas o teatro, o cinema, as artes de modo geral, que também é um universo muito potente para trabalhar memórias, né? O cinema trabalha muito a ideia de memória fortemente. Então, as ciências sociais de modo geral. Sim. Né? Tem um diálogo muito forte com a arquitetura, e aí eu entro de novo na questão da territorialidade, porque a museologia, por exemplo, hoje trabalha a ideia de arquitetura, né? Mas a gente já tem implodido a ideia de arquitetura como espaço predial, a gente já está pensando mais no território, né? Como espaço de musealização, para além do prédio. Sim. Então, a gente dialoga com muitas áreas do conhecimento, né? Todos voltados para a cultura e arte. E como qualquer outra área das artes e da cultura, a museologia passa pelos mesmos problemas, né, da cultura e da arte. Então, assim, a gente está na universidade, mas a gente compreende que se não houver um esforço do executivo, né, e agora eu estou falando mesmo das políticas públicas, que quem implementa são realmente o governo, são as pessoas com a participação social, e se não houver políticas públicas fortes para o setor de cultura de modo geral, de arte de modo geral, e de uma forma mais específica para o setor museal,
fica muito difícil os cursos trabalharem sozinhos. A gente faz um esforço enorme de formação ali, porque a gente entende que é muito importante preparar os futuros profissionais. E que sorte que nós somos cursos novos, né, de 15 anos, então a gente já nasce no momento em que o pensamento decolonial já existe e está potente, inclusive dentro das universidades. Então a gente já tem, inclusive, condições de formar os nossos alunos para outros conceitos e outras formas de conceber o conhecimento. Que é um né? avanço, né? Que é um avanço enorme. E a gente se esforça para fazer isso, mas se a gente não tiver mercado de trabalho, É verdade. fica difícil. Então, a gente depende muito de políticas públicas fortes para o setor, para que haja esse estímulo, para que as pessoas queiram, porque ninguém vai querer fazer um curso só porque ele é legal. As pessoas querem o acesso ao mercado de trabalho. Isso também é importante, pensando em inclusão. O da retorno população financeiro, negra. né? Todo mundo quer ir para o direito, quer ser médico. Então, é muito importante que o mercado de trabalho possa absorver essas pessoas que a gente está preparando para essa imaginação museal que pretende, e eu digo isso porque nós pretendemos, agora eu estou falando em nome de um coletivo da UNB, né? Em nome do nosso coletivo de professores, tá ouvindo, ó. Isso é unânime, né? A gente pretende uma museologia diferente, né? Uma museologia mais conectada com a sociedade, uma museologia mais voltada para questões sociais, uma museologia mais preocupada com todos os problemas que atravessam o universo da memória, porque o universo da memória ele é muito rico de coisas boas e ruins, né? E tudo que está relacionado ao universo da memória. E como a gente pode trabalhar esse universo da memória ao nosso favor, e eu digo ao nosso favor pensando na construção de um futuro promissor. E nisso toda a cultura, toda a arte, todos os museus têm condições de contribuir. Basta a gente ter políticas fortes, né? Que sedimente essas atividades, né, voltadas para esse universo preservacionista, é um tanto tradicionalista, Sim. mas que oferece subsídios potentes para a gente imaginar futuros diferenciados, com certeza. Claro, e inclusive, aproveitando aqui que a gente já está se encaminhando para o finalzinho do nosso podcast, né? Eu queria perguntar agora, sair um pouco da museóloga e da professora. Eu queria perguntar para a própria Marijuara. Marijara. Desculpa. Agora, né, querendo falar com a própria Marijara, né? Qual que é a sua memória ancestral? Uau, eu tenho muitas. Acho que a gente teria que fazer um novo podcast, sabe? E, em geral, eu não falo sobre isso. Eu falo muito pouco, né? Uhum. A minha tese é sobre o traje de candomblé, de Oiabalé, que é um orixá. E a minha tese foi muito influenciada pela minha memória ancestral, né? Eu sou de um quilombo no interior da Bahia, se chama Ramos. Antigamente, quando ele foi fundado como quilombo, ele se chamava Colodo, o quilombo do Colodo. É um povoado que fica a 570 quilômetros de Salvador. A nível de georreferenciamento, ele está localizado na região de Irecê, mais especificamente no município de Presidente Dutra. Mas é um povoado que tem um índice demográfico talvez negativo, né? Então ele não cresce, ele continua bem pequeno, como quando eu nasci. Claro que eu saí de lá com 6 anos, aí fui para a cidade, para Salvador com 19, mas a minha memória ancestral continua marcada nesse lugar que até hoje tem 1.500 habitantes no máximo. Por quê? É um povoado que foi fundado pelos meus avós, meus bisavós, meus tataravós, né? É um quilombo, de fato, afro-indígena, né? E o meu avô paterno era uma das 2 famílias fundadoras desse quilombo. A terceira família era a família da minha mãe, que aí vem o português, o Arthur Queiroz, que era o meu avô português, que não era do lugar, do quilombo. Ele chegou a esse quilombo, que está entranhado no sertão, fugindo da... Ele falava, eu vou usar exatamente a palavra que ele me usou quando me contou essa história, né? E claro que eu sempre gostei de conversar com idosos, né, gente? Falando em memória ancestral, eu sempre bombardeei os meus avós e bisavós, eu tive chance de conviver, inclusive, com bisavós, e desde criança eu era a pessoa que mais perguntava e mais conversava. Não é à toa que eu estou na museologia, né? Combinou. Muito. E
o meu avô português, ele veio fugido, ele dizia, eles saíram fugindo de tempo ruim, era essa palavra que ele usava. Ele saiu de Lençóis, na Chapada Diamantina, que todo mundo conhece a Chapada Diamantina, porque tem um potencial turístico enorme, e durante muitas décadas se explorou ouro ali, diamantes, né, e minas de diamantes. Então, o coronelismo baiano perseguiu bastante as pessoas de menos recursos nesse período ali na região da Chapada Diamantina. E o meu avô, que era descendente de português, o Arthur Queiroz, que é essa parte da minha mãe, eles desceram, batendo de retirada, fugindo desse tempo ruim, que esse tempo ruim depois eu fui pesquisar, depois de adulta, eu descobri que era o coronelismo, né, de Horácio de Matos, que era um grande coronel que dominava essa região de terras baianas e matava realmente a população para desapropriar. E ele foi parar nesse quilombo, que era muito mais distante e sem água nenhuma. Então eu nasci num lugar que é quase desértica, que meu avô fugiu da área mais aquífera, né, digamos assim. E ele seria o terceiro membro desse pequeno quilombo, e por ali mesmo todo mundo se casou. A família da minha mãe com a família do meu pai eram famílias grandes, de 14, 19 pessoas, 14 filhos, 19 filhos, 20 filhos. Uns foram casando com os outros ali, então eu tenho muitos primos irmãos. É muito comum na minha família. Então, 3 irmãs casaram com 3 irmãos da outra família. Eu tenho vários primos irmãos, porque todo mundo acabou casando ali entre si. E eu sou desse lugar. Esse lugar é o lugar mais forte da minha vida, assim, que me marca, que me atravessa. Porque meu avô, aí o avô paterno, o afro-indígena, não mais o português que chegou lá. Eu falei do português que é para justificar a epiderme branca, né? Porque muita gente não me considera quilombola também. E é por isso que eu também não faço discurso, porque a maioria das vezes que eu faço qualquer discurso ligado à memória quilombola, a ideia de que sua epiderme é branca é logo apontada. Então, eu costumo não mencionar, mas eu tenho muito forte isso dentro de mim, é mais forte que qualquer necessidade de falar até, né? E a família do meu avô, que é essa assim, afro-indígena e de epiderme preta, né? Eram benzedeiros. O meu avô paterno era benzedeiro e ele aprendeu com o meu bisavô paterno e a linhagem masculina da família. É engraçado isso, né? Que não era a linhagem das mulheres, eram os homens que eram curandeiros e benzedeiros. Caramba. Então, além do meu avô, tinha vários tios-avós. Eu tinha tios-avós que eram também benzedeiros. E aos 12 anos, como eu era das netas a que mais perguntava, a que mais ouvia, a que mais era curiosa, ele me chamou e me ensinou várias rezas, né? Ele disse, venha todo dia às 6 horas da tarde na minha casa, que eu vou te ensinar uma reza, né? Você gosta? Eu falei, gosto. E ele tinha fama, claro que eu perseguia ele, né, gente? Eu persegui ele para aprender essas rezas, não foi assim aleatório, eu fui a mais linda selecionada, não. Eu persegui bastante ele, caramba, porque ele tinha fama no povoado de que ele invultava, né? Então ele era muito conhecido, ele fica invultar e ficar invisível. Aí todo mundo falava, não, ele sabe uma reza que invulta. E para mim era incrível ter um avô que ficava invisível. Então eu cercava ele de verdade. E na esperança que um dia eu pudesse perguntar como é que fica invisível, ele não dava muito espaço. Mas até que um dia ele resolveu me contar. Um homem benzadeiro, né? Exato. E ele tinha, ele não era um terreiro, ele tinha um espaço de culto, era um culto individual em casa. Ele tinha o altar no quarto, ele tinha os santos de devoção, né? Era um Oxóssi representado pelo São Jorge, ele rezava ali, e ele tinha essas orações, ele atendia, rezava, benzia pessoas, crianças. Com a idade ele foi parando, ele foi perdendo a vontade, porque o tempo vai mudando, as pessoas começam a interpretar isso de outras formas, ele foi cada vez mais reduzindo esse culto para um nível mais privado. O que me fez ter mais interesse ainda de saber, né? Porque eu fui vendo que ele foi saindo de cena. E aí, quando eu estava lá entre 12 a 16, ele começou a me ensinar. E ele me ensinou acho que umas 18 rezas, eu, claro, anotei todas. Me arrependo de não ter anotado o papel, ele me passava isso por escrito com a letra dele. Claro que primeiro ele falava, ele tem um jeito para falar, que eu não vou explicar exatamente, mas tem uma forma de falar para transmitir, né?
que é através da saliva, que é água, é sangue branco, e ele me falava perto da cara, com saliva, espinando, e ele falava e pedia para eu repetir 3 vezes, né? E eu ia fazendo isso e repetindo. Mas e como ele tinha medo que eu esquecesse depois, ele ia lá, escondia no bilhetinho, me dava escondido o bilhetinho. Depois eu passei essas rezas todas para um caderno, guardo até hoje e joguei fora esses bilhetes. Me arrependo. Eu não tenho uma letra do meu avô. Seriam itens museológicos. Pois é, isso eu não pensei. Eu não tinha tanta... Eu não achei que eu fosse me tornar museóloga. Eu era muito nova. Eu joguei a gente comete erros. Mas assim, eu acho que todo esse universo, né, do curandeirismo, dos benzedeiros, é muito forte na minha vida, sempre foi. E quando eu vou para Salvador 19, o primeiro lugar que eu procuro é o terreiro de Candomblé, porque foi o lugar onde eu encontrei o meu quilombo, né? Não é exatamente um quilombo rural como o meu, é um quilombo também, porém urbano, mas era o lugar onde eu encontrava árvores, era o lugar onde eu ouvia passarinhos, porque em geral os terreiros são em lugares que preservam o meio ambiente, era o lugar onde eu sentava e ouvia os mais velhos, como eu tinha um hábito no meu interior. Sim. E era o lugar que em Salvador eu encontrava acolhimento, né? Porque o choque com a cidade grande foi muito grande. O choque com a cidade grande foi muito grande, é uma redundância, mas o impacto foi grande, né? Eu acho, quando eu cheguei na capital, eu achei a cidade muito fria, assim. Ver pessoas na rua dormindo, para mim, era um absurdo. Eu não entendia como é que as pessoas caminhavam para lá e para cá e tudo bem, uma pessoa está na rua deitada e dormindo e comendo na rua ou sem comer. Então, para mim, era tudo muito violento, né? E o terreiro de Candomblé era um espaço de acolhimento. E isso está dito na minha tese, né? Com muitos agradecimentos, aliás, a todas as mulheres que me acolheram, não foram poucas, todas, ou pelo menos a maioria delas, negras, né? E foi lá nesses colos negros que eu encontrei o meu quilombo rural, que eu diria que vive em mim até hoje, né? Eu sou uma pessoa ainda muito conectada com elementos da natureza e um pouco sociável, inclusive, né? Um tanto, não sou muito sociável, prefiro realmente ter uma vida mais de recolhimento. Né? Eu tenho uma natureza um tanto quilombola, apesar de, quando está em público, não demonstrar.